Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca do jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou o Thiago Teodoro. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima e para você seguir a gente nas redes sociais, somos @podcast Estamos Bem no Instagram e @estamosbempod no Twitter. Valendo? Valendo! Oi! Tudo bem? Tudo bem, estamos bem. Estamos bem, né? Estamos falando um em cima do outro. Vamos lá, um de cada vez agora. Bárbara. 23º programa. Meu Deus do céu. Aquele sobre gestão do tempo. Putz. O tempo passa. O tempo voa. E aí, Olha, hein? hoje é o dia pra se falar de gestão do tempo, porque meu dia foi um caos. Com K. Caos como K. Eu tô desde Caos das as Kardashians. Tô desde as 6 da manhã na rua, fui fazer uma palestra, fui pra Abril, fiz 3 reuniões, uma pior que a outra. Estou aqui agora nessa gravação. E tu tá cansado? Tô morta. Mas tu acha que tu colocou coisas demais no teu dia? Boa pergunta. Eu acho que eu planejei mal o meu dia. Então tu colocou coisas demais no teu dia. Não coloquei coisas demais. Eu coloquei coisas que eram muito desgastantes para serem decididas no mesmo dia. Se eu tivesse distribuído essas coisas em dias diferentes, sabendo que eu teria essa palestra de manhã num lugar longe, sabendo que eu teria uma reunião atrás da outra, eu poderia ter distribuído melhor a minha semana, sabe? Sabe uma coisa que eu acho que a gente tinha que falar para começo de conversa? Quando a gente fala em gestão do tempo, algumas coisas me saltam a cabeça. Tipo procrastinação. Sim. Tipo atrasos. Sim. Tipo pontualidade, enfim. Sim. E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Uma pessoa pontual é uma pessoa que sabe gerir bem o tempo? Não necessariamente. Até porque a motivação desse programa foi você se incomodando com seus atrasos. Muito. Sim. Gente, assim, isso é uma constante na minha vida. E fazendo a pauta, eu descobri que a culpa não é minha. A culpa é do meu pai e da minha mãe. Ai, conte mais. Uma das coisas que eu descobri é que tem um fator genético super Ah, forte. mentira que você vai usar essa carta da genética. Olha aqui, vou te ler aqui, ó. Leia pra mim. Um estudo feito na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, mostrou que o péssimo hábito da procrastinação tem componentes genéticos. Ou seja, você não escolheu ser assim. E se alguém para apontar o dedo, é seu pai e sua mãe. Que bom. Zé, Nívia, a culpa é de vocês. Eu não gosto de atrasar, tá? Tá, não, assim, então vamos voltar lá. A ideia veio de uma gravação de uns 2 programas atrás, que eu já tinha me organizado, eu tava tipo, cara, hoje eu vou chegar no horário, Sei como é. E aí, cara, que geralmente eu vou tipo, tô saindo, vou chegar ali. Mas nem Geralmente sempre você tá atrasada, amiga. Então, geralmente eu vou indo e vou chegar. Atrasada. Mas eu não saio pensando assim, não, vou me esforçar para chegar antes. Aquele dia eu fiz isso. Eu tenho aquela piada ótima, né? Acordo cedo para me atrasar com o tempo. Mas eu fiz, não, vou chegar antes. Aí na hora que eu tava saindo, a Bia, enfim, maternidade. A Bia fez um cocôzão que precisou de Marcos de ajuda para trocar e tal. Acabei chegando aqui, o Thiago e o Dantas já estavam aqui a hora, sei lá, meia hora. E aí eu me incomodei muito. Geralmente eu chego fashionable late. Que Eu acho atraso falta de educação. Que é tá? 10 a 15 minutos atrasadas. É uma coisa assim, tipo, que eu já tentei mudar isso em mim. E aí, falando dessa parte genética, pai, te amo. Mas meu pai e minha madrasta, eles são as pessoas atrasadas da vida. Meu pai, hoje em dia, ele tá um pouco melhor, ele culpa a minha madrasta. Que bom, ele arrumou um álibi agora. E a minha madrasta admite que ela é enrolada mesmo. Sim. Mas, assim, eles são coisas de chegar, assim, 2 horas atrasadas nas coisas, não, assim, é sabe? Campeão, né? Então, assim, a minha mãe virou uma pessoa pontual na minha família e eu nem acho, hein, mãe, que ela é, tipo, pontual. Mas é porque ela Sim. chega 10 minutos atrasada que nem eu chego e na minha família isso é pontualidade, Isso aí entendeu? já é um arraso. Aí tem esse lado, então, tudo da gestão do tempo, do chegar na hora e tal. Mas isso não tem nada a ver com organizar. Nada, não. Tem um pouco a ver, né? Algumas, eu acho que a gente chamou o programa de gestão do tempo, mas para alguns estudiosos, eles usam o termo administração do tempo. Porque, na verdade, o tempo, você não consegue gerir o tempo passa, tá? O tempo tá aí, clock, tá virando. Você olhou aqui, ó, 7h57, vai dar 7h58. Eu não tenho nenhum poder de gestão sobre o tempo, eu Sim. consigo administrá-lo. Então, todos nós temos 24 horas.
para distribuir a nossa vida nessas 24 horas. Eu acho que, no caso dos atrasos, eles são um gancho para a gente falar disso, mas eles não são o problema principal. Porque aí eu analisando, fazendo essa pauta, me veio isso uma coisa muito interessante. Eu percebi que eu sou muito boa em gerir meu tempo. Conta mais. Eu sou uma pessoa que sou muito organizada com as minhas coisas. Assim, eu nunca... Eu sei que eu tenho que fazer no dia, nos próximos 3 dias. Eu não tenho uma coisa que... Desculpa, vou botar o Thiago na berlinda sem querer. Mas assim, hoje mesmo me falou assim, marquei 2 coisas no mesmo horário. Sempre faço isso. Isso nunca acontece comigo. Não, eu marquei 3 coisas num dia que eu tenho uma endoscopia. Além da endoscopia, tinha Eu mais tenho 2 agendas de Outlook. Eu não sou uma pessoa organizada. Então, só que o Thiago, ele chega antes nas coisas. Se o programa fosse sobre atraso, eu ia arrasar. Inclusive, os meus pais chegam antes nas Não, coisas. os pais do Thiago, eu falei hoje com a Cris, a mãe do Thiago, eles chegam tão antes que no meu casamento eles tiveram que dar uma volta na quadra porque estava fechado o lugar ainda. do casamento ainda. Então, assim, eu não sou pontual. Isso é uma característica minha que Mas tem uma coisa interessante. me incomoda. Meu pai e minha mãe são bons de gerir o tempo. Eles gostam de realizar as coisas para ter um tempo de lazer deles. Então, assim, são aquelas pessoas que ali, no fim do dia, fizeram tudo para curtir um momento de prazer, de relaxamento, etc. e tal. Eles conseguem fazer esse tipo de organização. A minha coisa com a pontualidade é tão louca que eu tinha uma visão, estou abrindo meu coração mesmo, deturpada sobre isso. Porque eu fiz uma enquete no grupo do Facebook do Estamos Bem, crente que ia dar disparado que as pessoas não são pontuais. Pois é, amiga. E as pessoas são pontuais. Ó, Ou são pontuais ou são mentirosas. aí tá aqui, na questão relógio e compromissos, você está mais para, eu perguntei. Aí a maioria, em primeiro lugar, 226 votos, deu pontualidade britânica. Às vezes chegou até antes do combinado. Em segundo ficou o fashionable late, que é um elegantemente atrasado ali. Que já eu acho falta de educação já. E em terceiro lugar, se for importante, alguém adicionou essa resposta. Se for importante, eu acordo mais cedo para me atrasar com calma, que eu amo isso. Isso é minha mãe. Minha mãe é a pessoa que acorda cedo e às vezes se atrasa para as coisas. E quanto mais cedo o compromisso, mais eu me atraso, é uma outra opção também. Olha, o que acontece é o seguinte, sabe essa história de você encontra alguém, você não faz isso, por exemplo, mas é um lugar comum que rola aí, você encontra o amigo, encontra alguém no corredor da empresa, encontra alguém na rua, e aí como tá? Na correria. As pessoas têm um vício, o brasileiro tem um vício de linguagem do na correria. Você nunca fala que você tá na correria. Eu não. Então as pessoas têm. E aí, esse na correria, na verdade, é um grande problema de administração do tempo. Hashtag correria, né? Tem aquele emojizinho do cara correndo. Que é, e na tal. verdade, tudo na vida da pessoa é urgente, tudo. Ela não vai. Eu li esse livro do Christian Barbosa, que é tipo um guru da administração do tempo, que é Tríade do Tempo. E ele fala: as pessoas elas não têm planejamento. Elas têm fazejamento. Muito bom. Não é bom? Então, conforme as coisas vão acontecendo, você vai resolvendo. E aí eu reparei que, na minha vida, eu consigo realizar as coisas. Mas eu não as planejo como eu poderia para realizar com mais calma. Sabe que uma vez a Glenda, minha amiga, que deve estar escutando, que ela me falou que ela acordou muito cedo, mais cedo que o normal no dia. Ela falou, nossa, foi maravilhoso, porque eu fui chegando nas coisas, as coisas não foram chegando em mim. Exatamente. Eu não sou uma pessoa que acordo cedo, tá? Tipo, pra mim, agora até com filho pequeno eu tenho acordado um pouco mais cedo, mas isso não faz diferença pra mim. Eu organizo bem minha rotina e tal. A coisa de acordar antes, eu fico até meio entediada. Às vezes eu preferia estar dormindo. Mas eu acho que cada um sabe como funciona melhor. Então, eu tenho coisas, que é aquela coisa do relógio biológico também, né? Eu tenho coisas que eu vou estar resolvendo meia-noite, para não acordar cedo no dia seguinte. Eu não consigo mais. Eu era uma pessoa noturna, agora eu não consigo mais. O Christian traz uma divisão muito interessante das coisas na nossa vida. Conta aí, qual é? Nesse livro aí, A Tríade do Tempo, que são três tipos de tarefas. Você tem 3 tipos de atividades na sua vida, que são as importantes, as urgentes e as circunstanciais. O que ele chama de importantes? São aquelas tarefas que de verdade têm importância na sua vida e fazem a diferença. O que é importante tem tempo para ser feito. Hora, dia, semana, mês. Você tem um tempo para fazer essa coisa. Aí ele tem as coisas que ele chama de urgentes, que a minha sensação lendo o livro e observando ao meu redor são as mais comuns. São as coisas que têm um tempo curto para ser feitas ou que já perderam o prazo. Você já está correndo atrás. Então você já perdeu a hora de fazer.
o tempo acabou e geralmente essas coisas causam estresse. É a famosa, tô aqui na correria. E a terceira coisa são as circunstanciais. Eu amo as circunstanciais. São as tarefas desnecessárias. Tem uma coisa que Gastos de tempo de forma inútil, são feitas por comodidade ou porque são socialmente apropriadas. Você faz aquilo porque você vai agradar alguém que se espera de você que você faça aquilo. Tipo, Aí ele dá um exemplo. Quer ver? Nas circunstanciais. Vamos começar de trás pra frente. não, só fazer rapidinho um parênteses, Sei. porque há um tempo atrás, quando eu estava na Cosmo ainda, eu fiz uma reportagem sobre procrastinação e a Marina Oliveira, que é a jornalista que fez comigo, que é a repórter, ela entrevistou o Christian, ele também falou de uma outra coisa que eu acho que tu vai explicar um pouco mais agora, que é a diferença do que é urgente para o que é importante. Exato. Às vezes a gente coloca o que é importante em primeiro lugar e, na verdade, é melhor fazer primeiro o que é urgente, né? Não, Não? não. Porque olha como ele diferencia o importante do urgente. Eu vou dar um exemplo. Ele tá vários exemplos, mas esse exemplo eu achei o melhor. Bateu pra ti. O que é importante? Fazer um check-up no cardiologista. Urgente. Tive um infarto, tenho que ir no cardiologista. Tá. Então, assim, o que acontece existe uma glamorização do urgente. Então você é mais dedicado, você é mais eficiente quando você tá atolado de coisas pra fazer. Na verdade, você é uma pessoa estressada com dor de Não, estômago tomando omeprazol. Então, assim, também, Entendeu? agora falando sobre isso que tu falou da cultura do correria, não é legal. Não é legal. Não, deixa bem claro O legal é que a sua vida não seja uma correria. O legal é tu conseguir fazer as coisas com o tempo e eu sou super dessa, tá? E não prejudicar a sua qualidade de vida. Volta aí pra ele. Aí, ó, exemplos de coisas importantes. Que eu achei interessante. Aquele dia que você vai mesmo cansado, você vai pra academia, você faz o exercício, ou você faz a sua atividade, sei lá, dança, caminha. Você faz o exercício e depois você se sente super bem com aquilo. Aquilo é uma coisa importante pra você. Aquilo faz diferença na sua vida e aquilo tem um tempo que vai acontecer. Ir pra academia não é urgente. É importante pra sua saúde e pro seu bem-estar. Sim. Ele também dá de exemplo de importante, ele explica que são coisas que dão prazer de ser executadas, elas trazem algum resultado e geralmente são espontâneas. E quase sempre pessoais, são coisas que fazem bem para você. Ah, que interessante. Urgentes, são as coisas que precisam ser feitas imediatamente e geram um problema imediato se não forem executadas. E aí ele dá o exemplo do check-up, e aí tem mais um outro exemplo aqui, quer ver? Eu falei as duas coisas, que era não só o exemplo do check-up, como a glamorização da correria. Então, seu chefe te pede um relatório urgente que você tem que entregar naquela hora e aquilo não faz diferença nenhuma na sua vida porque só é urgente para o seu chefe. Então, aqui tem um exemplo... Não é importante, entendeu? Tem uma coisa que é legal nessa matéria que eu recuperei, que eu achei legal, que ela também dá dicas práticas pra gente organizar nosso tempo. E quando ela fala da diferencial que é urgente e importante, na carreira, né, que era uma matéria sobre carreira, era urgência é aquela bomba que estoura no meio do dia e você precisa responder na hora, resolver na hora. A tarefa importante precisa ser acompanhada ao longo do tempo, não necessariamente agora. Então, tipo, o exemplo que tu deu, o check-up é uma coisa que tu vai estar te acompanhando de tempos em tempos na vida, né? Porque o que acontece, provavelmente, o que se tornou urgente... Foi uma coisa que não era importante. Em algum momento era só importante, entendeu? Ou, aliás, era muito importante. O Christian valoriza muito essa história do importante. E aí, no circunstancial, são aquelas coisas que você vai... Às vezes você vai para uma festa de família que você não precisa ir. Às vezes você topa fazer um favor para alguém, mesmo não querendo fazer por medo de dizer não. Então, aquilo empata seu tempo, que é valioso, e não te acrescenta, no final, quase nada. Não te faz bem. E aí ele dá um exemplo de circunstancial que eu achei bom, que é... Eu odeio shopping, você sabe, né? Eu odeio, você também. A gente tem isso em comum. Então, ele diz, para algumas pessoas pode ser muito importante passear no shopping à tarde. Para outras pessoas, vai ser circunstancial. É uma perda de tempo. Para mim, o shopping... Tu me ensinou isso, me resolve, tipo assim, compra de Natal. Tu entra lá e resolve tudo num lugar só. Porque estão todas as lojas lá. Aí é uma poupa o teu tempo, né? Exatamente. E aí, como a gente estava falando lá no começo do programa, isso é como a gente pode dividir o tempo. Aí, como a gente não faz, né? Tipo, uma coisa que é um vício de muita gente, pelo que eu pesquisei, também tenho dados. E dos casos que chegaram, né? Hoje eu tenho muitos dados que eu vou dar aqui, que é a procrastinação, né? Que procrastinação nada mais é do que adiar algo que deveria ser feito e a gente fica enrolando. Uma pesquisa feita em 2016 em vários países, eu vou ler todos: Israel, Áustria, Austrália, Canadá, Grécia, Irlanda, Itália, Japão, Coreia, Peru, Polônia, Arábia Saudita, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos e Venezuela, detectou que 20% da população desses países é de procrastinadores crônicos.
Eu sou procrastinador. Eu falei um pouco disso no último programa de devolutivas, em algum caso. Assim, o que que eu acho que eu trabalho bem com deadline. Eu dificilmente atraso uma entrega, Mas você deixa pra última hora. mas se é combinado para entregar às 10 da manhã da sexta-feira, eu vou estar às 9h35, às 9h55 terminando alguma coisa, dando uma última E lida. não é aflitivo? Não é aflitivo isso? Não sei, é uma coisa tão louca que o cérebro funcionou. Por exemplo, os votos do meu casamento. O Marcos começou a pensar no que ia escrever, sei lá, 6 meses antes. Aí as pessoas perguntavam, e os votos, Marcos? Tô pensando em umas coisas já. E tu, Bárbara? Eu trabalho com deadline, eu trabalho com fechamento. Na semana o negócio vai vir. Eu botei aquilo na minha cabeça tão fortemente, tá tão enraizado no meu pensamento, que eu já acredito que a minha inspiração só vem quando eu tô em cima do lance. Under pressure. Não. Ai, já pensou se o Bowie, já pensou se o Fred... nenhuma dessas pessoas vai marcar a gente no Insta e mandar vídeos. Então, O meu processo antecede. Eu acordo, eu tô com uma vida super agitada, tenho a consultoria, tenho a redação, tenho o podcast, então eu acordo de manhã realmente com muitas coisas para fazer. E eu vi alguns depoimentos assim, tanto no e-mail quanto lá no Facebook. Então assim, esse é o momento que eu tô vivendo agora. Eu entro em pânico. Então eu sou uma pessoa que acorda cedo, vai pra academia cedo, eu tenho minha manhã deliciosa para fazer um monte de coisa. Eu não sei por onde começar, e aí eu começo a procrastinar. Porque eu não consigo definir o que é prioridade na minha vida naquele dia. Então, assim, eu tô vivendo agora um momento de tudo na minha vida é urgente. E é horrível, porque é extremamente cansativo. Eu não tenho dor de cabeça, tô tendo dor de cabeça. Eu começo a fazer uma coisa, aí eu vou para outra, aí eu volto para a primeira, aí eu volto para a terceira. Eu pareço a minha avó Bernadette fazendo faxina no apartamento, quando eu era viva. Dava 4 da tarde, ela não tinha lavado a louça, ela não tinha varrido a casa, ela não tinha arrumado a cama, porque ela fazia tudo ao mesmo tempo. Então dá tipo, às vezes 4h30, 5 horas, eu não entreguei nada no dia, porque eu não sei o que eu tenho que fazer primeiro. Então, mas é isso que uma coisa que me ajuda muito. Eu sou bem old fashion nesse momento, assim, eu tenho um planner, que eu já falei, depois eu vou falar de novo dele mais Eu tarde. tô querendo ter um planner. Eu sempre tive agenda de papel, e eu tenho escrito... Papel, agenda. Agenda. E eu tenho lá em casa, eu fiz isso. Agora a gente está se adaptando mais, mas principalmente quando as nossas rotinas mudam, quando a Bia estava menor, eu tenho um quadro branco que eu boto ali a semana, os dias que tinham tal coisa, tipo, hoje eu tenho podcast, então o Marcos tem que ficar com a Bia. Amanhã ele tem uma reunião, eu tenho que ficar com a Bia. E aí, fora os horários, que já ficar Isso junto é uma e tal. dica muito boa, esse quadrinho, né? Então, assim, eu tenho minha vida organizada e eu tenho a semana organizada. Eu não tenho eu tenho o dia e a semana. Mas aí no domingo você planeja a semana. Na Existe segunda um de momento manhã. de planejamento Na da segunda semana? de manhã. Segunda de manhã você desenha a sua semana inteira. Desenho a semana inteira. Claro, aí tem alguns passos que ficam vagos, algumas Não, coisas que acontecem coisas que são imprevistas. que são imprevistos né? e tal. Pois é. Mas, via de regra, na segunda de manhã eu abro meu planner e planejo a semana toda. E aí tem coisas que já estão planejadas mais pra frente. Por exemplo, uma viagem, sei lá, um bloco de carnaval que eu quero Agora ir. tem todo esse planejamento, né? De bloco de carnaval. Eu não sou... Mas assim, eu faço... E eu sou boa nisso, em viagem também, né? Eu faço o planejamento da semana. Ó, hoje eu quero ir no Louvre, amanhã eu quero ir nesse restaurante. Mas Quarta-feira, shop till we drop. Shop Tem till- sempre esse dia nas de nossas comprar, viagens. comprar. Mas eu sempre deixo espaços livres para os imprevistos e para as surpresas da vida, né? Que são legais Claro. também. Então, eu acho que a gente não precisa ficar também... É legal ter uma programação, é importante, mas a gente também Mas a ideia de administrar o tempo é de você ter momentos pra você. de ficar... Então, o que eu falei pro Thiago esses dias, eu coloco na meu planner, tipo, tudo, tudo, tudo. Eu coloco ali, tipo, sacar dinheiro para pagar não sei o quê. Trocar uma roupa no shopping. Ligar para minha mãe. Então, nas dicas do Christian, ele fala ele tem uma marcação na agenda dele que parece um pouco com ligar para minha mãe ou as outras coisas que você disse aí agora, que ele marca uma reunião com ele. Aham. Então ele tem aqueles 20 minutos que ele vai parar, curte, de repente vai ver um vídeo no YouTube, ele vai aproveitar, né? E aí eu acho que dá uma descansada, não fica naquele momento aflitivo, sabe? correria. Do correria, do você não ter controle da sua vida. As coisas acontecerem e você ficar correndo atrás das coisas. Para mim, o organizar, o enxergar o que tem que acontecer, o que vai acontecer, também tira a ansiedade. Sabe? Então, assim, ó, eu tenho que entregar.
Faz sentido. Porque a coisa mais deliciosa do mundo, Rafa Polo tá me escutando, é ticar uma coisa numa lista. É uma delícia. Então, até no trabalho, tem as coisas que tu vai programar da semana, do dia, o que tu tem que fazer. Vai fazendo e aí terminar uma é bom. Então, mas aí eu tenho uma pergunta. Eu quero uma dica. Eu faço a lista do dia, Tá. mas eu nunca concluo a lista do dia. Então, é uma outra coisa que eu Uma acho. dica para fazer a lista do dia. Vamos pensar que a lista do dia é uma coisa que todo mundo consegue fazer. Sim. Então você acorda de manhã, você não conseguiu planejar sua semana ainda, você não é a Bárbara, que já é nível avançado. Você quer planejar a sua terça-feira. O que você acha que é o jeito mais legal de fazer isso para essa terça-feira funcionar na vida Eu acho que da primeiro tu pessoa? tem que escrever todas as pendências que tu tem. E aí tu tem que refletir o que Todas. de verdade. Tipo Todas. assim, meu LinkedIn há 3 anos não é atualizado. Todas as pendências que tu tem na tua vida, que te incomodam, coisas que estão ali te incomodando. Perder 4 quilos. Não, né? Isso não Tô tem. brincando. Né, não. Mas assim, tipo, atualizar meu LinkedIn. Sim. E aí tu Mas vai. aí não gera frustração? Não, aí tu tem que entender o que tempo que tu tem pra fazer aquilo naquele dia e não vão ser todos que vão ser na terça-feira. Atualizar o LinkedIn tu vai ter que colocar pra sexta-feira e aí tu vai ter que voltar naquele momento e tu vai ter uma hora na sexta-feira Então pra tem que fazer ter uma aquilo. perspectiva real do que você pode fazer naquele dia também. Isso. E aí assim, e tem coisas que às vezes são lembretes. Eu tinha um freela pra entregar que eu tava arrastando desde o final do ano passado porque eu não tinha prazo. Isso é uma coisa que pra mim é muito complicada. Ai, quando puder entrega. Horrível Não pra fala mim. quando puder, né? Vai ser tipo, e aí tava ali na minha lista e eu reescrevia todo dia. Entregar freela Então, tal. eu fico carregando entregar freela essas tal. desgrama. Agora, mas assim, até que chegou o momento e que agora é o momento de eu fazer isso. Eu fiz, entreguei ontem. Vou terminar, preciso fazer uma revisão. Não, mas assim, eu vou entregar até quinta-feira. Vai sair. Não, já tá feito, eu só tenho que Sim. revisar. Mas assim, Atenção, vai ser entregue o freela, não se preocupe, fica pessoa. tranquila, Fique fica de boa. tranquila. Mas assim, Você acha que a tecnologia atrapalhou ou ajudou as pessoas a se organizarem? acho que a tecnologia trouxe para muitas pessoas essa sensação de coelho da Alice. É tarde, é O muito tempo tarde. inteiro. Aquela de muita informação, de mais coisas, a vida ficou mais acelerada, né? É o que todo mundo fala. Mas, ao mesmo tempo, é a gente, como tu falou. Existem 24 horas do dia em 2020, em 1920, em 1820. Mas eu acho que isso é minha sensação, tá? Pra mim, o acesso que a gente tem hoje às pessoas, fácil, 24 horas por dia, transforma coisas que não são urgentes em urgentes, entendeu? Sim, então, assim, hoje, o por WhatsApp exemplo... pode tocar, teu chefe pode te mandar uma Pois é, mensagem à meia-noite eu no tomo WhatsApp. super cuidado com isso e eu, de forma bem sutil, quando alguém me manda, alguém que não trabalha comigo na mesma equipe lá na Capricho, me aborda em horários estranhos, eu educadamente vou conduzindo a pessoa e respondendo a pessoa nos horários que eu acho apropriados, tá? A não ser que seja uma coisa urgente, mas aí, de novo, que é urgente. Mas hoje, por exemplo, 6 da manhã, eu já estava acordado, tinha que ir até a Santo André para fazer uma palestra lá na Faculdade de Medicina. Eram 7h30, eu já tinha resolvido 500 coisas que poderiam ter esperado até 9 horas. Eu me lembro quando eu entrei na redação, não tinha WhatsApp, tinha celular. Eu chegava para trabalhar cedo, mas eu sentava, a hora que eu abri o e-mail, eu resolvi os problemas. Eu não ficava recebendo WhatsApp 10 da noite, 11 da noite, de coisas que eu não vou poder resolver 10 da noite, 11 da noite. É que eu acho que às vezes também isso serve para a gente como uma autoanálise também, e é uma coisa que eu quis mudar em mim. Eu funciono muito à noite. Meu cérebro funciona muito à noite. Muitas vezes eu lembrava de coisas que eu precisava pedir para alguém à noite. E de uma época eu pedia pelo WhatsApp. E aí eu falei, cara, isso não tá legal. Não é legal fazer isso com as pessoas. Aí Sim. eu mandava um e-mail. Mandar o e-mail à noite, aí se a pessoa não for a louca, que checa o É e-mail que eu de trabalhava trabalho, com pessoas, eu alô, falei, Rafa Polo de novo. Aí, então, no terceiro momento, talvez tu tenha que mandar um e-mail para ti mesma, para lembrar do dia seguinte. Eu já fiz isso também. Comecei a anotar num bloco de notas no meu celular. Coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte. E aí eu peço as coisas para as pessoas ou agendo coisas no dia seguinte. Então, assim, o administrar o nosso tempo é também administrar um pouco o tempo das pessoas com quem a gente se relaciona, né? Dei uma viajada aqui agora. Também não tem, eu tenho um pouco isso, eu não sei se você sente isso. Quando eu faço a minha lista lá, não tem as coisas que a gente gosta de fazer, as coisas que a gente não gosta de fazer. Super! E provavelmente as que a gente gosta vão Como ficando fazer pra as frente, coisas que né? a gente não gosta de fazer? Eu quero morrer. Eu fico adiando essas coisas pra sempre. Então, mas é isso que eu te falei. Tem sempre, tu vai ter que... Na divisão das tuas coisas do dia, vai Sim. aquela listinha, quando tu for fazer a listinha, acho que tu vai aprendendo a colocar
biscoitinhos pra ti todos os dias e umas coisas mais chatinhas todos os dias, entendeu? Agora, Dá pra equilibrar coisas chatas e coisas legais, né? super, eu acho que dá. E o que eu acho, por isso que eu acho que é muito importante não programar só hoje. Programar a semana. Baby steps. Não, mas é porque o programar só hoje te gera uma coisa assim, Eu programei minha semana. Marquei 3 reuniões e uma endoscopia no no mesmo mesmo dia. horário. No mesmo dia, não chega a ser no mesmo horário. Ah, é bom, mas assim, uma endoscopia já nada mais é marcado no mesmo dia que uma endoscopia. Como que você lida quando aparece uma coisa inesperada? Você fica calma, você fica muito lox, Depende você da faz o coisa. drama, Depende do tamanho da coisa. Tem coisas que me deixam meio drama. tá, você tá no seu trabalho e aí são 6 da tarde. Você tem que ir embora às 6 da tarde. Você chegou, fez sua hora 6 da tarde. 5h30 aparece uma coisa pra você resolver. Você fica calma ou você fica apavorada? Então, eu. Depende, Thiago. Acho que depende da coisa, depende de como a coisa chega. Ah, eu fico bem louca. Eu sou bem influenciada pelo ambiente. Ah, se tiver um ambiente de loucura. Eu fico louca. Se tiver, eu fico louca. Tipo, hoje no meu trabalho, hoje, no momento que eu estou vivendo hoje, eu falo, não vou conseguir mais. Mas não vou te falar que eu sou sempre essa pessoa plena, entendeu? Eu já Sim. fiquei desesperada e falei, fudeu, não vai mais dar tempo, entendeu? Mas você sabe, a idade tem dessas, né? Hoje em dia chegam coisas pra mim que eu, na hora, ligo pra pessoa e falo, não vai dar para fazer. Então, agora, eu acho que tem uma coisa do prazo que, voltando à minha história lá do estar sempre atrasada e tal, que eu tento manter o prazo, sempre. Então, assim, se a pessoa me pediu uma coisa e eu tinha um prazo e eu atrasei, eu vou ficar meio angustiada. Agora, se ela chega pra mim agora, tem que fazer a coisa em meia hora, tem coisas que não são coisa, que não existe a possibilidade disso ficar pronto. Exatamente. Mas tem uma coisa nova aí, pra mim, pelo menos, que é questionar o porquê de fazer aquela coisa aquela hora. Então, entendeu? aí- Hoje eu consigo olhar para um colega de trabalho, um par de trabalho lá na Abril ou na consultoria e falar assim: existe mesmo a necessidade E de eu eu acho que fazer isso- isso agora? Acho que cada pessoa, isso. Quando eu tô contigo mesma, tipo, eu tava falando antes lá da minha mãe, vou falar mais um exemplo dela não ser super pontual, mas, por exemplo, aeroporto. Aeroporto é uma coisa que gera uma ansiedade nela. Então, quando ela vai 3 horas antes pro aeroporto. E aí eu pergunto, mas por quê? Olha, eu só perdi voo com a Bárbara até hoje. Aí eu falei, mas mãe, por que ir tão cedo? Mas pra ela, faz parte, é a programação, é o tempo que se precisa para voar, é chegar 3 horas mesmo em voo local, né? Sim. Pra mim, agora com o bebê eu tenho que chegar um pouco mais cedo, mas eu chegava tipo 50 minutos antes, entendeu? Porque pra mim esse é o tempo que leva. E é o tempo que eu levo na minha cabeça. Agora, o que tu falou de perguntar. Você tem uma demanda. Eu acho que eu vi isso nos casos. Às vezes É. você tem. Gente, a relação do tempo, acho que a gente pode até falar um pouco mais depois de vida pessoal, como a gente tem uma vida pessoal trabalhando, porque todos trabalhamos, né? Uhum. Mas principalmente no trabalho existe essa, principalmente quando vem de um chefe, de um superior, que isso é urgente. Eu acho que tem uma hora que às vezes você também tem que olhar para aquela pessoa e falar, olha, não é urgente. Não Porque é se eu esse o entregar, tempo. se eu entregar isso para você amanhã, não vai fazer diferença nenhuma. Eu não preciso entregar isso 8 da noite. Se eu te entregar amanhã 3 da tarde, vai dar igual. E porque esse não é o tempo que precisa, né? Ou então eu preciso de. Porque aí também é isso. Pode ser a mesma tarefa. Eu posso demorar 3 horas pra fazer, tu pode demorar meia hora. Exatamente. Então ninguém pode falar pra mim, entrega E outra, eu não posso pegar. a minha referência. É a coisa do aeroporto, eu quis dizer, porque você não pode pegar a minha referência de quanto tempo isso demora e aplicar e achar que todo mundo tem que ser tão rápido quanto eu. E recuperando um pouco do conceito do Christian no Tríade do Tempo, eu não posso assumir uma urgência que é tua e não é minha. Exatamente. Então, eu já trabalhei com gente muito lox, que tudo era urgente, e não é. E aquilo que tu tava, e trazendo a coisa da vida pessoal, eu acho que isso tem a ver um pouco com idade também, e é de estabelecer prioridades. Pra mim, uma coisa muito importante, isso eu sempre falei, na verdade, é o meu horário de almoço. O meu horário de almoço Aí hoje eu abri mão do meu horário de almoço, por exemplo. é. E não gostaria de ter feito isso. O meu horário de almoço eu quero sair. Assim, eu nunca quis almoçar com um colega de trabalho que não é meu amigo, que é chato, que eu vou ter que Aí ficar tem de small almoço que você tem talk. que fazer. Não, tem small. Mas sabe que não, small tem- talk é uma tarefa circunstancial, né? É uma perda de tempo. Então, não, assim, tem almoço de trabalho. Tem. Isso é uma responsabilidade, Tem. ok. Agora, vamos juntar, vamos ali. Nossa, vai chover hoje. Não quero, eu quero me divertir, porque é o momento que eu tenho de pausa, de reflexão, de relaxar. Posso ser sozinha, antes eu não fazia sozinha, tá? Aquele fazer sobre coisa sozinha. Eu
Agora, eu faço bastante já sozinho. almoço sozinha, acho legal e tal. Sozinho, como diz o Samir. Mas eu acho que a gente não pode abrir mão também dos nossos. Se colocar na agenda, como o Christian falou, a gente não pode, na hora que apertar, justo cortar o nosso momento. Porque no senso de urgência, você acaba. Isso é no geral, gente. Isso a gente vê ao nosso redor, com os nossos amigos, a gente viu nos depoimentos do Facebook, a gente viu nos e-mails, a gente viu nos textos que a gente leu. O senso de urgência, ele sempre privilegia a sua tarefa e o seu trabalho. E ele negligencia duas coisas extremamente importantes, que são sua vida pessoal e sua saúde e bem-estar. Exatamente. Então são os primeiros alertas. Aquele omeprazolzinho que você toma de manhã já é um sinal de que alguma coisa está Nunca dando tomei errado. esse remédio. Não, porque você gerencia bem o seu tempo. Mas, Thiago, vamos voltar aqui um pouquinho. Como eu faço pra ser pontual? Ah, você quer receber elogios? Não, agora no não programa? quero! Ah, tá. Você quer uma dica pra ser pontual? Sim! Pensa que a outra pessoa tá te esperando. Mas e se acontece alguma coisa e não dá tempo? Ó, posso te dar uma dica? Voltando à pontualidade, de verdade, como eu faço pra ser pontual? Eu fico muito nervosa, porque tudo na minha vida eu consigo organizar, gente, menos a pontualidade. Eu botei na Mas minha você- cabeça a Renata Guiar, a gente marca os eventos. São Paulo virou uma desculpa pra mim. Porque todo mundo fala, em São Paulo tem trânsito, ninguém chega na hora mesmo, né? Mas é mentira, eu Mentira. sempre cheguei atrasada. E aí a Renata Guiar, a gente marca os eventos, ela fala, oi, tá marcado pras 3, que horas é pra chegar de verdade? E eu falo, não, pode chegar às 3h30. Tem que ter margem de erro. Isso que tu ia falar? É, tem que ter margem de erro. Tem que ter margem de erro. Eu odeio esperar. E eu acho muita falta de educação quem atrasa. De verdade. Ele me olhou assim com laser Eu eyes. odeio. E ele, mesmo assim ele consegue ser meu melhor amigo. Tamo aí, gente. Tamo juntas, sempre. Eu odeio médico que atrasa 1 hora. Eu odeio chegar num lugar que é combinado 8h30, começa às 10h30. Eu odeio, porque eu não gosto de esperar e eu não quero que as pessoas me esperem. E eu... É Então, uma coisa que eu preciso por mudar na exemplo, minha cabeça. Hoje eu tinha que chegar em Santo André 7h30. Eu moro em Pinheiros. É longe. Eu saí da minha casa às 6h15. Então, eu ia Sabe sair, o que aconteceu lá? Eu 15 pra cheguei 7. 7h15. A faculdade de medicina é enorme. Um segurança, aliás, se estiver ouvindo, segurança, fui eu que te pedi essa informação de manhã. Um segurança falou assim: o auditório é pra lá. Aí perguntei pra uma menina, a aluna. Ela falou: o auditório é pra cá. O que eu fiz? Fui preconceituoso com o jovem, fui na dica do segurança, me mandou lá do outro lado. Eu tive que voltar, andar, com atraso, até eu achar o auditório, cheguei 7h30. Agora, se eu tivesse me planejado pra chegar 7h30 lá, eu ia chegar às 7h45. 7h45. Tem que ter margem de erro. Então, mas quando tu fala do organizar o tempo e tu falou que tu acha uma falta de respeito, eu preciso mudar muito interiormente a minha concepção, porque as poucas vezes da minha vida que eu chego antes, eu acho um saco, eu acho Por um quê? tédio. Porque eu tô esperando, podia estar fazendo outras Ah, coisas. você não gosta de esperar? E aí eu E os deveria... outros podem te esperar. Então, mas é isso. Então é É. uma coisa de mudar mesmo. Amiga, olha, pensa que é falta de educação. E o brasileiro é um mal educado com relação ao horário. E é mesmo. Qualquer gringo, qualquer lista do BuzzFeed que perguntam pros gringos o que eles acham dos brasileiros, a primeira coisa que eles vão dizer é que a gente não é pontual. Agora, voltando ao que tu falou, que eu acho que é o mais importante. Esse foi uma pequena parada para Foi, me ajudar. gente. Esse foi o meu não estamos Foi. bem. Tá, gente? Eu queria voltar um pouco nisso. Eu acho que você tem uma... Eu acho que você está no momento em que você é... Não que você não fizesse isso antes, tá? Mas com uma filha pequena, você foi obrigada a posicionar a sua vida Sim. e repriorizar, inventei uma palavra, né? Fiz o ministro Magre agora. E criar uma nova prioridade. Teve que arrumar a sua vida de uma forma que você coubesse uma criança, uma novidade. Eu não acho que não é nem que a prioridade é a Beatriz só. Assim. Não tô dizendo que você vive em função dela. Não, porque eu não vivo mesmo, mas a prioridade são a nova rotina que se formou precisou ser mudada. Sim. Mas eu queria entender se dessa nova rotina que você teve que criar, que aprendizados que você tirou que você poderia dividir com a gente aqui, entendeu? De repente, uma pessoa que tem dificuldade de colocar a vida pessoal na rotina dela. É aquela pessoa que fica das 8 às 11 no trabalho. Então, pra mim são algumas coisas. Um é levantar e ir embora. Gente, tem uma hora que tem que levantar. Embora é tão gostoso, tem né? que levantar e ir embora. Fecha o computador, plec. Gente, hoje deu pra mim. E assim, se te olharem, se alguém ficar lá até tarde, o que eu acho que é muito importante, não é legal ficar até tarde. Quem está ficando até tarde não é o bom funcionário, é o péssimo Não. funcionário. Exatamente. Então, isso, e eu demorei um pouco pra entender, tá?
Eu tive meu momento da minha carreira que eu achava que eu meio que glamorizava ficar até tarde no trabalho. Os jornalistas fazem isso em um momento. Não, se eu estou ficando até tarde é porque eu não estou cumprindo, não estou conseguindo fazer o que eu deveria fazer no horário. Se todo mundo foi embora e eu fui embora, e eu fiquei lá fazendo, eu que estou errada. Eu que atrasei, eu que me enrolei. Pode ter uma circunstância da equipe estar Assim, reduzida, etc e tal. Mas, no geral, a pessoa... Assim, e assim, tem aquela coisa que tu tem que entregar uma coisa que, tipo, veio uma... Posso complementar essa sua ideia? O Christian fala no livro que muitas vezes também essas pessoas estão ali aquele tempo todo, não só pela glamorização do workaholic, mas elas geralmente estão fugindo de coisas importantes. Então, e aí... Que às vezes é um casamento que não tá tão legal, uma casa que não tá tão legal, uma vida pessoal que não tá tão legal. Então você vai se afunda naquilo Pode e ser. transforma aquilo na coisa mais importante da sua Eu vida. tive uma época que eu tive um chefe, que depois virou meu amigo, e teve um momento muito específico quando o Thiago era meu chefe, que ele tinha terminado um relacionamento com uma Nossa. bosta, e ele caiu com tudo em cima do trabalho, que eu tive que fazer quase uma intervenção. A gente nem era ainda super amigo, ainda eu falei, cara, tá tudo bem? Assim, tipo, eu lembro de um dia que eu falei, eu vou te entregar um negócio amanhã. Tu Cheguei chegou mais cedo, já fiz. e fez. Aí eu falei, gente, mas eu ia fazer, o prazo era meio-dia. E eu, claro, cheguei às 11h30 pra fazer, mas eu ia conseguir fazer, que tava no meu prazo. Mas, e aí eu lembro muito disso, assim, que eu olhava e falei, tipo, não é isso aqui. Não é isso aqui. É assim, ó, vai pra fora. Não é Ó. aqui que tu tem que ocupar teu tempo. Vai pra casa ver televisão, um filme, ler um livro, vai pra academia, vai jantar com um amigo. Né? Levantar e ir embora. Ter atividades Extracurriculares. extracurriculares, extra trabalho. E colocar na agenda essas coisas, sabe? Então, tipo assim, ó, Exatamente. quando tu faz o planejamento da semana, no meu planejamento da semana tem ali, amanhã, 10 horas, vou fazer uma drenagem, uma massagem, que eu amo. No outro dia, tenho minha aula de dança, que eu vou voltar pra minha aula de dança. Então, eu também tenho, tipo, jantar com as minhas amigas. Tá Isso tudo foi ali uma na coisa programação. que me ajudou bastante desde o ano passado, que é marcar compromissos sociais. Isso ajuda Tipo, bastante. não, eu vou jantar com a minha amiga Maria Cecília hoje e eu vou sair mais cedo. Cheguei mais cedo, vou sair mais cedo. E aí ajuda a entender também o tempo que as coisas levam, né? Tipo assim, então não tá fazendo coisa na tua vida pessoal, cara, por que tu não tá Por quê? fazendo? Então, Olha, essa eu pergunta que o Christian falou, tem Sim. alguma coisa errada em casa, tem alguma coisa... Porque o trabalho, bem ou mal, ocupa a tua mente, Ocupa. né? E aí tu colocar alguns compromissos, alguma coisa que seja... Cara, sei lá, entendeu? Tipo, eu tenho amigas que participam de bateria de bloco de carnaval. Toda terça-feira é o dia que ela vai sair mais cedo. É Carol. Eu nem tô falando que ela é uma... Ela tem fases de workaholic mesmo, ela vai estar ouvindo, ela vai... mas assim, tipo, por que todo dia que tu tem uma coisa, um compromisso, tu consegue fora, às vezes, que uma coisa sai da curva, mas por que quando tu tem um compromisso, tu consegue sair na hora do trabalho e nos outros dias não? Por que você consegue chegar no horário num compromisso de trabalho e para um compromisso de uma vida pessoal você não prioriza E isso? por que às vezes tu vai desmarcar uma coisa Aí é um pessoal? jogo de perguntas. Vamos ver qual que é a próxima que eu vou fazer. Por que tu pode desmarcar um compromisso, um almoço de trabalho para um almoço de negócio? E por que você pode ficar um fim de semana trabalhando numa coisa em vez de ficar com seus amigos? E por que você pode adiar as suas férias? Não, chega. Deixa, o Thiago ganhou. Mas é verdade. Mas é isso assim, Eu acho que a gente dá, às vezes... Às vezes as coisas que são realmente importantes passam despercebidas. E não é, sabe aquela coisa que a gente falou já naquele sobre carreira, sobre satisfação profissional? Não é importante assim, não, Thiago. Agora eu pensei, o trabalho é tão importante quanto em algum na sua vida, mas ele tem o seu horário para acontecer. Exatamente. Ele tem as 8 horas do trabalho, as 8 horas do sono, as 8 horas do lazer. Mas no sabe dia. a sensação que eu tenho nessa hora? É que assim, se seu chefe... Eu adoro seu chefe pede um relatório. Eu imagino que as pessoas tenham essa carreira, porque ninguém pede relatório, tá? Gente, alguém que tem um chefe que pede Pede relatório, porque relatório, é o por exemplo favor. que o jornalista dá nas reportagens, o exemplo que a sabe? gente dá. Se seu chefe te pede uma coisa sexta à noite, e aí você tem que entregar aquilo, é comum que você vá se esforçar para entregar aquilo. Sim. Se sexta à noite você tem um compromisso pessoal, sei lá, um jantar marcado com um amigo, uma aula de dança, um funcional que eu faço à noite, eu abro mão com facilidade do meu funcional, mas não do relatório que meu chefe pediu. E aí, mas assim, tu colocar algumas coisas que são muito importantes pra ti. Por exemplo, a minha aula de dança, eu lembro que era segunda-feira, eu ia embora, porque era muito importante pra mim, era pra meu bem-estar da saber que aquilo é semana. importante. Agora,
Uma coisa que eu acho importante, a gente tem muitos ouvintes mais novos e que estão começando no trabalho, não é assim, o chefe pediu aí um relatório, não vou fazer porque eu tô indo embora. Não, eu acho que é questionar, olha, são 15 para 6 da sexta-feira, qual que é a urgência? Really, Queen? Também Não. não faz isso. Não, assim, não é pra chegar, tipo, eu tô indo embora, não é pra chegar causando, mas é perguntar e tentar dialogar com aquele prazo, com aquela pessoa que te pediu esse prazo, ó, qual que é a urgência real disso? Por que tu tá me pedindo isso só agora e precisa ser entregue tão rápido? O ideal para mim é entregar na segunda-feira às 3 da tarde. Eu acho que Pode ser? propõe uma negociação, né? Então eu acho assim, a gente tem que ser o senhor do nosso tempo, É isso aí. sabe? Então, só eu posso falar para ti, não, Thiago, eu não consigo te entregar agora porque eu tô fazendo isso, isso e isso. A pessoa não é obrigada a saber. Ninguém tem como saber que amanhã tu tem 3 Tem que acordar às reuniões. 6 da manhã e tenho 3 reuniões. Então, Que só foi o que aconteceu hoje. entendeu? Tipo, ninguém tem. Só a gente pode priorizar e organizar o nosso tempo. Por isso que tenham agendas físicas, gente. Eu sei que é legal botar tudo no celular, mas o escrever é bom Funciona. pro cognitivo do cérebro, sabe? Então, assim, senta todo domingo à noite, ali depois do Fantástico, ou toda segunda de manhã. Não sei. Agora, você está ouvindo o podcast, termina de escutar o podcast, está no transporte público, pega um papelzinho, faz ali, ó, cruza. Eu faço 7 dias da semana, divido em 3, manhã, tarde e noite, e coloco o que mais ou menos eu Já é quero um colocar. excelente começo, né? Esse é o nosso desafio. Hashtag estamos bem cronogramados, não. Estamos bem com o tempo? Estamos bem Tempudos. organizados. Não, estamos bem com o tempo. Estamos bem com o tempo. Hashtag estamos bem com o tempo mostra o seu planejamento da semana pra gente. Quero ver. Eu vou tentar fazer o meu dessa vez. Eu vou tirar foto do meu pra vocês Vou verem. fazer. No domingo eu vou fazer. Vamos para os casos? Bora! Meu nome é Maria Prado, tenho 23 anos e moro em Curitiba há 5 meses com meu namorado. Estive em Curitiba fim de semana passado. Um beijo, Luiz, um beijo, B, um beijo, Diego, um beijo, Luciano. Vou dar um beijo para todas as pessoas que eu amo em Curitiba. Depois que terminei a faculdade e mudei para cá, venho tendo muita dificuldade para ser mais produtiva. Trabalho no comércio e tenho um podcast. Olha. Oi, colega! E um projeto de curadoria musical com amigos. São 3 jornadas que ainda tento encaixar no tempo que tenho. Eu também tenho 3 jornadas, um podcast, uma consultoria e eu trabalho na redação. O problema é que... Eu também tenho. Maternidade é uma jornada. É uma jornada. O problema é que, fora as 8 horas de trabalho padrão, das 7 às 15, ai, que puxado das 7, não consigo me organizar nos momentos em que estou em casa. Vivo esse drama. Sempre planejo meu dia, mas não consigo colocar todos os tópicos em prática. Me sinto cansada e com sono o dia todo. Ai, tô me identificando demais. E a procrastinação bate forte. Já pensei que o problema pode ser psicológico. Falta de vitaminas. Eu já até tomei vitamina uma época também. Fases da lua, kkk. Mas ainda não consegui resolver a questão. Temos um problema de administração do tempo aqui. Total, clássico. No momento, não estou trabalhando formalmente na minha área de atuação, publicidade, porque precisava de um emprego rápido. Mas com os meus projetos consigo me sentir na área ainda. Apesar disso, me sinto frequentemente frustrada por não conseguir entregar o que desejo no tempo que gostaria. Já pensei em tentar o Bullet Journal, Google Agenda, Google Keep, mas sinto que essa mudança precisa vir de dentro. Não necessariamente. Eu acho que está mais fora do que dentro, né? Acabo entrando num ciclo de planejar, não conseguir fazer, me culpar por isso e me desanimar ainda mais. Obrigado por descrever a minha vida. Maria Prado ou Paulo? Maria Prado. Obrigado por descrever a minha vida. Como sabemos que não saí dessa lama, Bárbara, por favor, ajude Maria Prado aí. Que ela perguntou alguma coisa específica aqui? Como ela sai dessa lama, mulher? Me ajude benzões, como consigo consolidar, né? Ela, inclusive, ela fala aqui, ó, ela manda beijos pra Bárbara, pro Thiago. Sumiu meu bloquinho do Felipe que eu uso aqui. Beijos pra Bárbara, Thiago, minhas inspirações para seguir o caminho da escrita, pro Altão do Pop Dantas, que me ajudou muito quando eu comecei o meu podcast, me tirou várias dúvidas. Dantas, E pra Bia, é um amor. E pra Bia, o bebê mais lindo da podosfera, concordo. E ela fala dos dois podcasts que ela tem, eu vou falar o nome que é legal, ó. São 2? São Escuta Aí e Viemos Dar Pitaco. Gente, mas não tá aparecendo pra mim isso daqui. Não, é o mesmo caso. É o mesmo caso, É que tava em caixa alta. Maria, Gente, lembre-se que eu acordei 6 horas e são 8h30. Maria, algumas coisas pra te falar. Não acho que a mudança tem que ser A mudança pode vir dos dois lados.
Pode vir de dentro, pode vir de fora, pode vir dos dois ao mesmo tempo, mas eu acho que é importante tu tomar uma atitude. Então, ou ter o Google Keep, o Google Agenda, ou que eu reforço a importância do papel escrito, vai te ajudar a organizar a tua mente. Então, vem de fora e vai para dentro a ajuda à organização. Eu acho que também vale a pena, para algumas pessoas, eu acho que no caso dela, tentar entender se ela não está realmente fazendo coisas demais. Eu acho que às vezes a gente supervaloriza, não, o contrário, subestima a importância. A quantidade de coisas que a gente tem a quantidade de coisas que a gente tem que fazer e o tempo que elas levam. E tem que também estar nesse pacote da nossa cronograma o nosso tempo para descansar, porque isso que ela falou, ela vive cansada e com sono. Então, assim, e isso eu acho que é importante. No dia que tu teve uma noite de sono, mais ou menos, não vai dar para fazer tudo que tu colocou na tua agenda. E aí, já dá para passar para o dia seguinte alguma coisa ou outra da tua organização, entendeu? Mas no caso da Maria, eu realmente reavaliaria tudo que ela está querendo fazer. 2 podcasts, legal, que bom, é importante satisfação pessoal, mas de repente tem que fazer semanalmente. Mas o trabalho no comércio, mais uma... tem mais 2 coisas, né? Então, assim, será que ela tem que gravar toda semana os 2 podcasts? Um projeto de curadoria musical. Um dos 2 não é o podcast, né? É um projeto de curadoria musical, trabalho no comércio e o podcast. Então, assim, eu acho que vale a pena ela reavaliar se ela consegue se comprometer com todas essas coisas. Vou complementar o que você disse, porque eu faço pelo menos 3 coisas também, que nem você. E quando a Bárbara falou em reavaliar a quantidade de coisas que você está fazendo, foi exatamente por esse processo que eu passei no começo desse ano. O que aconteceu? Eu me propus a fazer muitas coisas e, não conseguindo fazer essas coisas, eu procurei fazer mais coisas ainda. Então eu fiquei nessa sensação que você tá, que tenho muitas ideias, minha vida é incrível, não consigo fazer nada, gera frustração no final. Então o primeiro passo que eu dei foi entender que eu estava fazendo coisas demais. Sim. E que, de fato, isso seria cansativo para mim. Segundo passo, entender que talvez fazer coisas demais fosse um período de transição, um momento temporário. Já me trouxe tranquilidade. Terceiro passo, uma metáfora que eu usei, inclusive na terapia, não seja você o furacão. A sua vida já está bagunçada. Não vai lá e pega o furacão. Sabe o exemplo que o Felipe deu uma vez no Wanda? Não sei se você ouve Wanda, que era assim: meu filho, já tá no furacão, se a vaca bater na tua cara, tá de boa. Twister. Não faça você o Twister. A sua vida já tá cheia de coisas. Então, assim, não dramatize em cima disso. Porque vira mais uma questão a ser lidada, né? Exato. E aí, o que eu entendi? Eu estava no caos, piorando o caos. E aí eu comecei a tentar dividir o tempo. Eu tô no processo, tá? Não resolvi. Eu abri esse programa falando que eu tava cansado. Tentar dividir um tempo para cada tarefa, mas sabendo que esse período não pode ser longo na minha vida. Eu não aguento 2 anos assim. Então. Eu acho que é isso aí também. Eu acho isso muito bom. É entender se isso é uma fase. Sim. Isso é ótimo. Esse conselho que tu deu é ótimo. Caso não seja, eu acho que é realmente dividir e entender que nem sempre vai dar para fazer todas as coisas que tu quer fazer em todos os momentos da tua vida. Exatamente. E outra coisa, é muito interessante também, quando a gente está empreendendo, tá com projetos novos, curadoria musical, podcast, são coisas que dependem de você, são apostas suas. Quando você não faz isso, quando você fica na dúvida de fazer isso ou não, você não consegue trabalhar no seu podcast, você não consegue trabalhar nas suas ideias, um pouco você está adiando a realidade. Porque o que acontece? A ideia do podcast é linda no campo das ideias. A ideia da curadoria musical pode ser linda no campo das ideias, mas só executando você vai saber se isso vai dar certo ou não e se você tem que gastar energia com isso. Então, é isso. Então, grave, faça e viva com a frustração de poder dar errado e você... entender que talvez não tenha tempo. E você nesse tem que fazer outra momento, coisa. ou fazer daqui a pouco, ou dividir. E também é muito importante escolher com quem tu vai querer fazer essas coisas. Porque às vezes, tipo, tu tem um grupo de amigos que estão fazendo essa curadoria. Tá todo mundo trabalhando do mesmo tamanho? Será que não tem que chamar mais alguém para te ajudar? E não caia na armadilha de, nossa, essa ideia é tão boa, pena que eu não tive tempo para fazer. Não, ela tá fazendo. Só que talvez ela tenha que entender que daqui a pouco ela consiga fazer mais calma. É quando ela diz ali, aí eu fico frustrada porque eu não fiz nada. Eu acho que é mais frustrante. Seria menos frustrante se você fizesse essas coisas, sabe? E assim, pede ajuda.
Ai, que bom que você falou isso. Uma das coisas que eu vi também no livro do Christian é que quando você se depara com questões urgentes ou com problema de administração de tempo, peça ajuda. Não tem que matar tudo no peito. Olha, eu e a Bárbara, a gente faz um monte de coisa. Automaticamente a gente cria uma dinâmica, por exemplo, no podcast, que é uma coisa que a gente faz juntos. Tem semana que ela vai puxar mais a pauta, tem semana que eu vou puxar mais a pauta. Pô, semana não tá, Né? correria Falar, não dá, é aquele WhatsApp assim, amiga tá foda, deixa que eu puxo aqui. Eu vou dar uma olhada nos casos. É. Ou, Ti, não vai dar tempo, vou ficar com a Bia, tem um negócio no Abril pra fazer. Deixa que eu puxo aqui, depois você complementa lá. É isso. E aí o pede ajuda é pra tudo, assim, sabe? Tipo, tem que fazer coisas em casa, não consigo e tal. Pô, pede pro teu namorado, então, cozinhar a comida da semana, que já te alivia o domingo que tu ficaria fazendo a comida. Sei lá, entendeu? Vamos pro próximo eu tô caso. amando esse primeiro caso que já começa dramático. Lê aí. Não terei tempo para nada em 2019. Olá, Thiago e Bárbara. Como vocês estão? Me chamo Rafael, tenho 21 anos, sou escorpiano com ascendente em Gêmeos e moro em São Carlos, no interior de São Paulo. Claro que o drama tá aí nesse escorpião com ascendente em Gêmeos, né? Este ano preciso muito pensar cuidadosamente na gestão do tempo e adoraria receber dicas e ouvir as experiências de vocês. Sou aluno de um curso que exige muito dos seus alunos e comecei um estágio há poucos meses. Será que é na UFSCar? Tem cada coisa difícil na Tem UFSCar? mesmo. Namoro à distância, meu namorado mudou-se recentemente para São Paulo. E não moro na cidade dos meus pais, o que exige que eu viaje alguns finais de semana para visitar a família e outros meu namorado. Além disso, tenho uma vida social relativamente ativa. Uhul! E gosto muito de sair com os meus amigos, que são diferentes círculos sociais. Isso me impede de juntá-los em uma saída e, consequentemente, dedico boa parte do meu tempo para manter o contato com todos. Ou, pelo menos, com a maioria. Como faço para conciliar todas essas partes da minha vida? Às vezes começo a pensar sobre e fico bem assustado. Parece que não terei todo esse tempo na minha vida e vai virar uma bagunça. Por último, muito obrigado pelo podcast. Vocês me ajudam muito a me fazer pensar bastante sobre questões do meu dia a dia. Querido. Me ajudando a enxergá-las de formas diferentes. Já levei diversos tópicos do podcast para terapia e foram ótimas sessões. Beijão. Obrigado. A gente também reflete tanto gravando, Super, né? nossa, super. Posso começar? Vai lá, Uma que você tem coisa pra que eu contar pro percebi aqui. Rafael? Eu tenho uma teoria, tá? Depois eu vejo o que você acha. Quando eu vejo uma pessoa que precisa fazer tantas coisas, tem tantos círculos de amigos, tem que visitar a mãe não sei aonde, tem um namorado não sei aonde, preciso viajar todos os finais de semana, não consigo juntar todo mundo num rolê para encontrar todo mundo de uma vez. Eu fico me perguntando se você não é refém da vontade dos outros. O quanto dessas coisas que você tem na sua lista, você tem realmente vontade de fazer. Isso está vendo a perspectiva de uma pessoa que faz poucas coisas, tá? Uma pessoa que faz muitas coisas. De uma perspectiva de uma pessoa que faz muitas coisas. Bárbara. Eu acho que eu entendo como tu entra de repente no ciclo de quero encontrar fulano, mas o povo vai se encontrar lá, eu também queria estar lá, mas minha família, meu namorado e tal. Tu quer estar em todos os lugares. Eu entendo. Você é assim, você quer estar em todos os lugares. Eu não quero. Eu quero, o Thiago quer estar em 3 lugares. Eu quero estar em 3 lugares. Um deles é a cama. Não, nem sou de dormir, a gente sabe que eu tenho insônia. Eu entendo, faz parte de uma satisfação, mas eu acho que tem que sim tem que priorizar, Bárbara. dividir e conquistar, sabe? Então é assim, não vai dar pra ver todos os amigos todos os finais de semana e ver o namorado e ver a família. Algumas coisas tu pode juntar. Pedir pro boy, vamos junto pra minha cidade esse final de semana? Fica com a família e com o boy. Exatamente. Rola juntar. Não seja você a pessoa que sempre vai visitar as outras. Receba seus pais na sua casa, receba o boy É na isso que eu sua ia falar. casa. Chama as pessoas pra tu encontrar, né? Agora, Economiza um dinheiro de passagem também, gente. Tá pela hora da morte. o rolê da faculdade, do estágio, é um rolê que quando a gente começa, É horrível. a gente se atrapalha mesmo. Muitas pessoas começam a trabalhar realmente, quando começa esse rolê, faculdade, estágio, para muitas pessoas é uma primeira experiência de ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E a gente se atrapalha mesmo. A gente se atrapalha mesmo e aí com o tempo a coisa vai se ajustando. Sim. Tu vai entender que algumas, não vou falar cadeiras, aqui disciplinas, né? Algumas disciplinas tu vai precisar dar muita atenção, para algumas tu vai conseguir prestar muita atenção na aula, não vai precisar estudar em casa.
Algumas você vai colar. Algumas você vai, tipo, foi, nem vi. No jornalismo, ele vai fazer uma coisa muito cabeça na UFSCar. O UFSCar é uma ele faz física. Eu pressupus que ele tá na UFSCar porque ele disse que a faculdade era difícil. Já sei que não é jornalismo. Ai, gente, brincadeira, a nossa faculdade é muito séria e nunca se foi tão necessário formar jornalistas nesse país. Jornalistas competentes, dedicados. Na era do fake news. Por favor, continuem fazendo jornalismo. Exatamente. Então, Rafael é Rafael, homem de Deus. Eu acho aqui, ó, você vai ter duas perspectivas diferentes. Essa é a mágica do Estamos Bem. Pare de fazer tantas coisas. Rafael, continue fazendo tantas coisas com os teus amigos, porque essas coisas te fazem feliz, mas faz porque tu quer fazer e tá sendo legal. Diferentes círculos sociais, gente. Eu tenho vários círculos sociais. 2 círculos sociais já tá bom, já. Eu tenho vários círculos sociais, mas toda vez que eu tô com um grupo de amigos, ou com outro grupo de amigos, ou com a minha família, pra mim não é tempo perdido, é tempo ganho. Eu sei, volta ao que a gente falou, que esses são os momentos realmente importantes na nossa vida. Então, quais são os valores e quais são os momentos que para ti são importantes? Agora, sim, de todos esses círculos sociais, às vezes pode ter um ou outro que tu pode ir, não ir. E uma dica para quem tem muitos círculos sociais que nem eu, e eu botei isso em prática. Vai embora mais cedo. Claro. Quando tu chegou no lugar, isso a gente se sente culpado. Às vezes tu quer muito ir pra ver se tá legal, então, não mas quer isso perder. Que eu não entendo, entendeu? Vai pra dar uma passadinha? Não vai. Não, mas aí tu chega lá e, putz, cara, era a festa do ano e tu perdeu. Então, mas... Tava todo mundo lá e tu não tava. Não consigo entender isso, amiga. Então, mas às vezes tu vai chegar lá e, nem tá tão legal assim. Ganhou 1h30, vai pra casa e vai fazer outra coisa. Mas tem a virada, né? Aquele lugar que nem tá tão legal assim, de repente, quando você vê, você ficou lá até 5 da manhã. Então, mas às vezes tu pode ir testando pra ver se vai rolar ou não, tá, Rafael? Eu não sei, eu acho que você não precisa estar em todos os lugares. Bom dia, Brasil! Começa assim esse caso, ó. Olha. Vou começar já me entregando. Entregue-se a nós. Vi o post sobre o tema no dia em que publicaram, dei print para não esquecer de enviar um e-mail e o que aconteceu? São 10h40 do sábado e estou escrevendo e-mail só agora. Nos 45 do segundo tempo. Sabe que teve uma coisa que eu fiz de última hora? A redação da seleção do curso abril. Eu mandei no último horário. Eu também mandei. Faltando 10 minutos. Eu também mandei no último horário. Aliás, ainda está valendo? Sim! Sim, deu sorte que a gente não tá gravando no sábado dessa vez. Será que é libriano ou libriana? Porque... mentira! Não acredito! Porque qual que é a frase da libriana? Chega atrasada, mas nunca tombada. Nunca tombada. E vem aqui na frente, ó. Já ficou claro que procrastinar e estar sempre atrasado é a minha especialidade. Risos. E é complicado, porque não deixo para depois somente as coisas chatas da vida, e sim tudo. Isso me atrapalha muito. Sofro. Fico com uma fome e consciência pesada. Ai, miga, cola em mim. Por vezes, parei para pensar no motivo da minha procrastinação. Às vezes, jogo a culpa no fato de eu ser libriana. Concordo, tô contigo, é isso aí. E a dúvida ser uma constante da minha vida. Mas... estarei eu louca? A maior resposta que me dou é de que procrastinar serve como uma forma de punição. Como se no fundo eu achasse que não mereço a beleza de ser ponto, a cara de pau, de dar início aos meus projetos para já, de ser e fazer acontecer agora. Acredito que procrastinação seja um sintoma da falta de amor próprio. Não. Também acho que não. Mas tem algum jogo aqui. O que vocês acham? PS, conheci o Pod há uma semana e já maratonei tudo. Que legal! Vou sempre enviar um e-mail com os meus pitacos sobre o tema. A gente vai esperar seus e-mails. Me aguentem. Risos, beijos. Aguentarei com o maior prazer. Adoro libriano. Manu, não, tem assim, uma coisa que o Thiago tinha falado já no começo do programa, sobre a gente adiar as coisas que nos dão prazer. O que tu tinha falado sobre isso, né? Que quando a gente deixa de fazer as coisas que são pra gente, é porque tá com algum probleminha aí. Exatamente. Ou quando você... para não ter a frustração de ver uma coisa dar errado, não faz ela, não a faz. Tem uma linha de procrastinação que tem a ver com perfeccionismo, sim, tá? A gente falou um pouco disso no Devolutivas. Falamos, que tem a ver com perfeccionismo do tipo, não vai fazer, não vou fazer porque não tá pronto, não tá ideal, vai ficar ruim. Acho que sim. Não acho que seja, sim, no meu caso, que sou uma pessoa que chega atrasada, eu me sinto culpada também, mas eu... Mas passa rápido, né? Antes do próximo compromisso, já esqueci. Mas eu acho que... Cara, não sei. Sabe quando ela falou que deu print na coisa? Eu acredito muito em sistemas, sabe? Então, assim, eu dou print em coisas que eu não quero esquecer, eu salvo, só que a gente tem que lembrar de olhar isso depois, sabe? De anotar e ver a agenda e tal. Eu acho que isso ajuda um pouco a gente tentar
a não esquecer das coisas. Porque às vezes a gente esquece completamente. Tipo, o Thiago, ele bota um monte de papelzinho Esqueço. no Esqueço. balcão da casa dele. Ele diz, ai, achei um papel aqui, comprar passagens. Eu esqueço. Eu acho que eu consegui entender, interpretando do que você mandou, quando você falou essa frase super forte, que é, acredito que procrastinação seja um sintoma de falta de amor próprio. Eu não acredito que chegue a tanto, tá? Se chegar, desculpa, às vezes eu não entendi. Mas eu sinto que é um sintoma de não se tratar bem como você merece. É. Você, como pessoa humana, lembra quando tinha as pessoas falando pessoa humana? Você, Manu, não merece passar por isso. Você não merece chegar atrasada e depois se sentir frustrada porque você não se planejou. Você não merece viver na correria da vida, se estressando, fazendo tudo urgente. Então, assim, valorize o que você sente e cuide melhor de você. Eu vou dar Se planeje. Eu vou dar um conselho, que talvez seja um spoiler, porque eu vi um papelzinho que o Thiago escreveu uma coisa aí. Eu vou dar um conselho para uma libriana. Tenha um ariano em sua vida. Pois é, mulher de Não tô, Deus. mas assim, não vou se apurando do signo. Se você é uma pessoa que procrastina mais, que tende a esticar o tempo, usar todo o tempo que tu tem, porque eu acho que isso que eu faço. O meu procrastinar é que eu pego o tempo como se ele fosse uma coisa elástica. Sim. Eu vou esticando aquele elástico do tempo, assim, ó, se eu tenho mais 5 minutos, e se eu tô num lugar e alguém me falou assim, a gente tá marcado, aconteceu com a gente semana passada, o Thiago falou, 1 hora tá marcado, eu tava saindo do lugar 15 para 1, o Thiago, amiga, vou atrasar, opa, voltei a fazer eu devia ter saído de casa aquela hora, entendeu? Saído do lugar e já começado a me direcionar, eu ia chegar antes, qual que é o problema? Não, mas ele me deu 15 minutos, eu vou esticar e fazer mais uma coisinha, dar mais... Não, o Thiago escreveu aqui no post dele, faça. Faz, mulher. Eu acho que é muito legal a gente se cercar de pessoas que têm personalidades complementares à nossa. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de organizar e gosto de deixar tudo arrumadinho no papel. Será que a gente tem que esperar mais um pouquinho para fazer? O Thiago falou assim, não, vamos fazer um podcast, já falei, a gente vai gravar semana que vem. Foi assim que começou. Marca o piloto. Eu falei, nossa, que ideia legal do podcast, vamos pensar. Ele, não, vamos fazer agora. Então eu acho que às vezes vale a pena se juntar e ter próximos da gente pessoas que nos complementam a personalidade. Sim. Então a minha dica para a libriana colega aqui é ter alguém que vai te dar aquele empurrão que às vezes tu precisa. De preferência, um signo complementar. Áries. Porque eu acho que a gente falou aqui, aí terminando aqui já essa parte para ficar melhor, durante o programa de hoje a gente falou sobre algumas coisas do tempo, né? Sobre organização, procrastinação e chegar atrasado, que eu achei muito interessante descobrir que são coisas, por mais que estejam no mesmo universo, são personalidades diferentes de pessoas que fazem essas coisas, né? O procrastinador não necessariamente é uma pessoa que chega atrasada. Não. O que não sabe organizar o tempo, não necessariamente não é pontual, Exatamente. né? Então, eu, aqui como vocês já entenderam, não sou uma pessoa pontual, mas que eu consigo organizar o meu tempo. Mas eu me vejo procrastinando algumas coisas, uma palavra que a gente não falou ainda aqui, por preguiça. Ficou esse silêncio porque eu estou refletindo sobre isso. Na verdade, eu evito, não é por preguiça, é porque eu acho chato. Mas tem o pacote da preguiça também, né? Não, se eu fosse uma pessoa rica, eu não faria várias coisas que eu tenho que fazer. Eu acho chato. Tem trabalho, tem partes do meu... E acho normal, tá? Tem partes do meu trabalho que eu acho chatas. Eu amo meu trabalho. Todos os 3 trabalhos que eu tenho. Mas tem coisas que eu acho chata. Falar, ai que saco, vou ter que fazer isso. Aí eu enrolo, aí eu vejo vídeo no YouTube, aí eu vejo um episódio do Netflix se eu tiver de home, por exemplo. Ou eu faço uma lista que é do menos chato para o mais chato. E vou fazendo o menos chato. Aí quando chega no mais chato, amanhã farei o mais chato. É aí que aqui não pode. Então, a lista, gente, meu conselho da lista é lista realista, tá? Vamos lá. Lista realista, isso é bom. Até rimou. Lista realista. Lista realista. Não sei, Ficamos melhor, nós também, com esse programa? Eu vou me esforçar, gente. No próximo programa que a gente for gravar... A Bárbara vai chegar antes. Eu vou chegar antes. E aquelas pessoas que tinham um relógio que colocavam antes, assim, tipo... Olha, eu morei com o Ricardo, meu amigo de faculdade, e o Ricardo era um atrasado. Se você estiver ouvindo, Rick, era mesmo. Os relógios de casa, todos eram 15 minutos adiantados. Então... Eu sempre cheguei no horário.
E ele acordava e falava, mas eu sei que ainda tem mais 15 minutos. Eu falei, que burrice é essa? Se você sabe que o relógio tá É adiantado. tipo aquelas pessoas que botam uns 15 alarmes no celular pra acordar, né? É a pessoa que é escrava do senso de urgência. Eu odeio, você sabe que eu não uso alarme pra acordar. Não, gente, isso pra mim eu fico Odeio. chocada. Odeio, mas pra mim é um gerador de ansiedade. Porque eu odeio o barulho do alarme. Então eu vou querer acordar antes do alarme pra Ai, desligar que o alarme e louca. não ouvir o alarme. Ai, que louca. Aí vamos pra ficar melhor. Eu acho que chegou a hora. Aquele sobre neuroses, sabe um bom? Digam o que vocês acham. Aquele sobre manias. Ah, isso é bom. Pode ser curioso. Gente, o meu pra ficar melhor é este programa. Não, é que eu fiquei muito tempo pensando. Piramidem. Marquem as pessoas que vocês acham que precisam ouvir esse programa. Isso. Mandem pro familiar. Mande pra aquela amiga que nunca chega no horário. Já recebi, Thiago, já entendi. Manda pro boy. Não, mas eu vou juntar mais outras duas coisas. Um que é o planner, que eu já indiquei no programa de metas. Eu tô usando um que é o planner feminista, que é Eu vou usar planner do depois Think desse Olga programa. com a Insecta Shoes. Mas, gente, qualquer planner, qualquer agenda. Mas a minha dica de pessoa louca do planner tem que ter a semana. Agenda que tem uma página inteira pro dia é besteira, tá? Aí tu pode ter o planner e um caderno para ficar do lado do teu trabalho para colocar as coisas que tu tem que escrever mais. Mas o planner é para tu chegar na segunda-feira e pensar a tua semana. Adotarei esse pra ficar Tá? melhor, tá? E o meu outro para ficar melhor é um Divers, que é o filme Feitiço do Tempo, que agora eu vi aqui na pauta que o Thiago fez para ficar melhor dele, tá toda completa, com ano. Eu peguei filmes de tempo, gente. Eu tava meio na dúvida, porque eu acho que esse programa é a melhor coisa, tá? E aí, eu não fiz isso que ele fez, então eu vou dar um Google agora. O filme Feitiço do Tempo é de 1993. Eu amo esse filme. É com a Andy McDowell e o Bill Murray. E gente, vocês já viram vários filmes com esse mesmo plot. Esse foi o primeiro, eu acho, que foi um dos primeiros com esse Eu plot. acho que esse é o melhor. Então, o primeiro é o melhor. Mas que a pessoa acorda várias vezes no mesmo dia. Tem até um que é com um dos irmãos Wayne pelado no elevador, que é da Netflix. Sei. Mas tem vários desses filmes. Aliás, um minuto para celebrar os irmãos Wayans. Nossa, que lindos. Mas esse filme, o cara acorda... É o dia da marmota. Ele acorda várias vezes no mesmo dia. Ele é jornalista. E aí ele acorda ele se vê acordando todos os dias. I got you, babe. É o despertador. É a música da Sunny e da Cher. E aí é quantos dias ele precisa até formar o dia perfeito. Que tudo se encaixa, que ele consegue aproveitar e fazer o que ele tem que fazer. E, enfim, aí não vou contar, não vou dar spoilers, Mas é um filme curioso sobre gerenciamento de tempo. Mas é muito legal o quanto o filme é sobre várias outras coisas, Sim. né? Não só sobre o tempo. Mas eu acho legal como ele vai amadurecendo as coisas que ele precisa e que ele não precisa. Prestem atenção quando estiverem vendo o filme. As coisas que ele precisa e ele não precisa fazer todos os dias. Se a gente conseguisse fazer isso automaticamente já, né? Fosse Esse é a meta. Essa é a meta. É legal, eu nunca tinha visto esse filme dessa forma. É isso. Porque às vezes num dia a gente não tem uma segunda chance de fazer uma coisa e aí perdeu o momento, né? Se não for o dia da marmota, você não vai conseguir fazer no outro dia. Não, mas vai conseguir sim. É isso que tá. Eu acho que é o contrário. Não precisa fazer todas as coisas. Porque chega um momento do filme que ele quer fazer tudo. Tem esse momento. A gente tá começando a contar muito filme, né? Mas assim... Alô, Felipe Cruz. Estamos fazendo o Felipe Cruz já. Mas preste atenção como não precisa fazer tudo no mesmo dia pro dia ser perfeito. Boa. Gente, eu me lembrei, eu tava com muita dificuldade de pensar um pra ficar melhor. Fora o livro A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, que eu achei legal. Traz uma ideia. E a melhor coisa desse livro ele diz que não é um livro focado em gestão do tempo para você ter melhores resultados na sua carreira. Não é. É a administração do tempo para você ser mais feliz. Tem algumas coisas que eu achei muito autoajuda, que eu pulei. Tem umas coisas que eu achei muito exageradas. Mas tem umas ideias de classificação das coisas da sua vida que eu trouxe pra mim e a gente falou um pouco no programa, como vocês ouviram aí. É uma dica que eu acho que tá nesse livro, que tava na matéria da Marina Oliveira, que eu acho que isso eu preciso botar pra mim, quando for planejar os tempos das coisas, incluir, que eu acho que é por isso que eu me atraso, gente, o trajeto. É um pouco básico, né? Não, mas eu acho que fica esse meu pra ficar melhor pra mim mesmo. Gente, eu prometo que eu vou tentar chegar na hora. Então, assim, é legal, ele tem os vídeos no YouTube, ele tem um site legal também. Eu descobri sem querer. Eu fui procurar um livro, comprei o livro dele e gostei, achei Divers. Aí eu pensei em 2 filmes que falam sobre o tempo que eu amo, tá? Esse é o meu critério, é melhor. Um deles é o De Volta para o Futuro,
De Volta para o Futuro, para quem não conhece. Nossa. É de 1985. É a história do Marty McFly, que é interpretado pelo Michael J. Fox. Ele tem 17 anos no filme e ele gravou, ele tinha 30, né? Ele é um cara que acidentalmente volta no tempo, volta pro passado, pra década de 50. Eles estão em 85, né? É porque nos outros de Volta pro Futuro, ele vai pro futuro. É. Ele tá na década de 80 e ele volta pra década de 50, graças a DeLorean, que é uma máquina que o amigo dele, o Doc, que é o Christopher Lloyd, desenvolveu. Então ele faz uma viagem no tempo, só o que que acontece? Ele começa, uma vez no passado, a mexer nos acontecimentos do passado que vão ter impacto no futuro. Então, assim, estrutura familiar dele, relacionamentos... Sim, como algumas Sim, tudo que ele coisas- começa a fazer no passado, que eram coisas já que já tinham acontecido, começam a afetar o futuro. Então ele tem o desafio não só de consertar, né? Porque a primeira vontade dele é consertar o passado. Na verdade, nem consertar, é moldar. Ele quer fazer o passado do gosto dele. Isso, E aí ele descobre que não, e ele tem que voltar atrás e deixar aquilo para funcionar, para quando ele conseguir voltar para o futuro, a história ter tomado o rumo que já tinha tomado. Então esse é um filme muito legal. E eu descobri um negócio muito legal, que eu amo A Morte Lhe Cai Bem, e é do mesmo diretor. Ah, que Sabia legal. disso. A Morte Lhe Cai Bem é um filme maravilhoso da Meryl Streep. E assim, o que eu acho que é legal do filme, tu falou do primeiro, né? Tem o terceiro é mais... O segundo é legal também. O segundo é legal também, mas ele fala sobre segundas chances também, né? Muito. Então, ó, claro, ele tenta mudar as coisas para dar lá no passado acontecer certas coisas que acabam, algumas no primeiro filme principalmente dão certo, no segundo filme já dá mais errado. Mas eu acho que fica claro de novo que nem tudo, as coisas têm conserto. Tem, mas tem um negócio ali que é... As coisas são como elas são também. E tá tudo bem, entendeu? Acho que tem um pouco disso. Tem né? sim. E um outro filme, é um filme que eu amo, que eu assisto desde criança. Cara, e esse filme, a minha mãe vai estar escutando, ela gosta Não, desse filme. eu via sempre com a minha mãe, que é o Somewhere in Time, Eu não lembro desse filme. que é de 1980, que é Em Algum Lugar do Passado. Minha mãe sempre fala de alguma coisa desse filme. Toca uma música desse maestro russo, que é o último romântico, que é o Rachmaninoff, que é maravilhoso, tá? Baixem ele no Spotify, é muito bom, já fica mais esse pra ficar melhor. Nossa, tá que tá. Eu tô atacada. É a história de um autor de peça que eu fiz em inglês, não tô conseguindo traduzir agora. Um roteirista de teatro. Eu falo, não é roteirista? É um roteirista de teatro, que é interpretado pelo Christopher Reeves, que é pra mim o melhor Superman O que já Superman, teve. o oficial, Sim. Ele e o Dean Cain. E ele usa auto-hipnose lá com uma moedinha que ele segura para voltar no passado e conhecer uma atriz, que chama Elise, que é interpretada pela Jane Seymour, que era uma mulher linda, not such a good actress, uma atriz meio qualquer coisa. E ele volta ao passado para encontrar essa atriz. Então ele se hipnotiza e se apaixona por ela, só que ele fica indo e voltando no tempo. Por isso que chama Somewhere in Time. Em algum lugar do passado ele Toda descobre novela esse das amor. 6 não é meio isso? Todas as novelas das 6 são mais ou menos isso. É que Alma Gêmea. É que a Mulher das 6 agora é uma atriz que tá voltando no tempo. Mas aquele filme trabalha com encarnação. O Christopher Reeves... novela, A trabalha novela, com novela. O Richard, ele volta ao passado pra ver uma mulher que ele viu num quadro no hotel que ele tá hospedado. Tá. Gente, é romance puro, delicioso dos anos 80. Assistam. É isso, gente. Era isso, gente. Por favor, torçam por mim pra não chegar atrasado e torçam pelo Thiago pra ele organizar a semana dele. Pelo amor de Deus, eu tô precisando. A gente aqui, ó, esse programa, acabou o programa, a gente vai escutar ele e a gente vai anotar as nossas próprias dicas. Precisamos, viu? Beijo, Até semana que gente. vem, Até semana que Boa vem. semana pra vocês. Força na segunda. Força! Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais. No Instagram, podcast Estamos Bem. No Twitter, Estamos Bem Pod. Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva pra gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.